O Nildo falou, meu nome é Tiago Garcia, eu vim lá da Paraíba na última quinta-feira, para estar aqui com vocês. Tem sido um tempo maravilhoso. Não havia ainda conhecido a nossa família paraense, A gente viaja bastante, roda por vários lugares, mas não havia tido ainda o privilégio de conhecer essa parte da nossa família. Que coisa boa é saber que aqui nessa cidade, que aqui nesse estado, existe uma semente da palavra da fé plantada, e não só uma semente, mas uma árvore frondosa que está crescendo, amém? Muitas pessoas, elas virão tomar sombra e comer dos frutos que essa árvore ela tem produzido, amém? Sabe, queridos, o pastor Leonildo falava aqui agora há pouco, no momento dos dízimos e das ofertas, a respeito por melhor que uma semente seja, ela precisa também de uma boa terra. E eu fico muito feliz de visitar o Pará nesse fim de semana e constatar essa combinação maravilhosa. Sabe de uma coisa? A gente conhece a semente do Verbo da Vida. Nós somos uma só igreja, mas essa igreja está espalhada aí em mais de 435 localidades em todos os estados do Brasil. Você faz mesmo parte de algo grande, de um movimento que Deus está fazendo acontecer aqui na terra. Existe mesmo uma palavra específica. Romanos fala sobre a palavra da fé, que está na nossa boca e no nosso coração. É isso que nós acreditamos. E, queridos, ao longo dos anos, nós temos visto como essa semente da palavra da fé, ela tem reagido, ela tem interagido, ela tem frutificado. Eu gostaria que você soubesse que não é a primeira vez que nós visitamos uma igreja Verbo da Vida, que não é uma primeira vez que a gente planta uma igreja Verbo da Vida, mas poder chegar aqui depois de alguns anos e ver como esse solo precioso, rico, frutífero, tem interagido com essa semente maravilhosa, enche o nosso coração de alegria, porque nós sabemos aonde isso vai chegar, nós sabemos como as pessoas vão ser alcançadas, como já tem sido. Talvez você seja um testemunho vivo do que a semente da palavra da fé ela pode florescer. Mas eu quero que você fique entusiasmado. Eu quero que você vá gerando expectativa para o futuro. Porque essa não é a primeira safra e esses não são os últimos frutos. A gente está apenas no começo daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. E sabe por que Deus está fazendo alguma coisa? Porque Ele encontrou o seu coração. Uma família saiu lá do interior da Paraíba, está aqui se dedicando, se esmerando. Mas se Deus não tivesse encontrado o seu coração, muito pouco poderia ter sido desenvolvido. Quando a gente planta uma semente preciosa num solo rico, a gente já sabe que essa combinação ela é poderosa. Amém? E que bom ver a Igreja Verbo da Vida florescendo. Parabéns pelo trabalho excelente, pela fidelidade do coração de vocês, pela dedicação incansável de fazer com excelência aquilo que Deus tem nos proposto. E muito obrigado a vocês por acolherem essa palavra com fidelidade, com intensidade no coração. Fiquem certos de que os nossos melhores dias, eles ainda estão por vir. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com você hoje, nessa noite, a respeito da obra de redenção que a palavra proporciona para nós. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra, queridos, que é pregada, ela carrega dentro de si um poder. Da mesma forma, seguindo essa analogia que estamos comentando, uma semente, quando ela é colocada na terra, a gente nem sabe como. Mas um dia passa, uma semana passa e aquela semente ela começa a frutificar, ela começa a crescer, porque na semente já existe todo o poder necessário para a frutificação. Ela só precisa encontrar um solo adequado. E Jesus, na parábola do semeador, ele compara a semente com a palavra de Deus que é anunciada. E ele diz, olha, se essa palavra de Deus que é anunciada, ela encontra um coração que é comparável a uma terra fértil, essa semente ela vai produzir fruto. E não vai ser pouco fruto não. Vai ser a 30, vai ser a 60 e vai ser a 100 por um. Porque a palavra de Deus, queridos, da mesma forma que a semente,
ela já tem dentro de si o poder necessário para transformar as situações das nossas vidas, para nos levar de um caminho de derrota para uma situação de vitória, para te tirar de uma situação de enfermidade, para desfrutar da cura que Deus já proporcionou. Não somos nós, mas é a palavra de Deus. Diga comigo, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela já carrega em si esse poder. É exatamente isso que o evangelista João, ele disse, olha, a palavra veio para o mundo, habitou entre nós, se fez carne, mas algumas pessoas não aceitaram. Entretanto, a respeito daqueles que aceitaram, a esses foi dado o poder. Diga comigo, poder. A palavra, ela sempre está associada com o poder. E quando nós abrimos o nosso coração para essa palavra ela proporciona para nós a concretização da salvação que Jesus ele veio dispor para a humanidade. A Bíblia diz que o homem estava longe de Deus, que o pecado criou uma separação entre o homem e Deus, mas a palavra diz também, e graças a Deus, que Deus não se conformou com essa situação de separação. Sabe que Deus não aguentou ficar longe de você? Ele queria estar pertinho de você. E quando Deus viu que o pecado constituía uma barreira que não poderia ser transposta de outra forma, quando Deus imaginou que o pecado haveria de separar você dele, ele disse, eu não posso ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa. E sabe o que foi que Deus fez por você? E por mim? Deus entregou o melhor que ele tinha. Eu não sei se você já parou para pensar sobre esse aspecto, mas Deus ele tinha um filho. E ele entregou 100% do que ele tinha para te ver pertinho dele. Deus não se conformou, ele não aguentou, ele não queria ficar longe de nós. E se para se reaproximar conosco, ele precisaria com a morte do seu filho, pagar o preço do meu e do seu pecado, Deus estava disposto a fazer isso para providenciar salvação para mim e para você. Você já parou para pensar que você foi salvo? Essa é uma palavra tão comum no nosso meio, a gente fala tanto de salvação, a gente fala tão intuitivamente, que às vezes a gente não para pensar sobre o que isso significa. Mas ser salvo é livrar alguém da calamidade, livrar alguém da destruição, livrar alguém da morte eterna, afastar desse alguém a responsabilidade pela separação eterna de Deus. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ele abriu os braços naquela cruz, ele estava trazendo você para perto de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o Salvador da humanidade, ele não morreu de braços fechados, e ele não morreu assim como a gente vê hoje. Ele morreu de braços abertos, mostrando o amor de Deus e a disposição de Deus de acolher a cada um de nós. Você é bem-vindo no reino de Deus, foi por você que Jesus morreu, foi por você que ele padeceu, a salvação que Deus proporcionou foi por você. Olhe para alguém perto de você e diga, foi por você. Olhe para outra pessoa perto de você e diga, foi por você. Olhe para uma terceira pessoa e diga, foi por você. Porque Deus, queridos, ele nos proveu a salvação através da morte de Jesus na cruz, para que cada um pudéssemos ser salvos. Eu sei que você já conhece essa história. Quando foi que a gente foi salvo, gente? Quando nós aceitamos a Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versos 8, 9 e 10, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E se alguém com a sua boca confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga comigo, obrigado, Pai. Porque no momento em que você, queridos, creu no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e você deixou essa crença se fortificar, se fortalecer, a ponto de se tornar uma convicção. E no momento que você estava tão convicto que deixou isso sair pela sua boca como uma fala, a Bíblia diz que algo aconteceu naquele instante no seu espírito, você foi salvo. Diga comigo, eu fui salvo.
Deus, ele proporcionou um resgate, Deus, ele proporcionou uma salvação, e essa salvação alcançou a tua vida, e nós não precisamos viver mais longe de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos cultivar um relacionamento com Deus, e nós podemos ter, sabe o que mais? A clareza de que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, eu não sei o que disseram que Deus era para você, porque muitas vezes a gente cresce com informações diferentes daquelas que a Bíblia fala sobre Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus é carrasco, que Ele está aguardando uma oportunidade para nos punir, para nos fazer sofrer, mas eu fico pensando, onde é que a Bíblia fala isso? Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus está interessado em te galardoar, interessado em te presentear, interessado em te fazer bem, interessado em te fazer crescer. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso que ele quer fazer por cada um de nós. Agora, ele é galardoador de quem, gente? Dos que o buscam. Agora, quem é que lembra aqui do dia que foi salvo? Levanta a mão aí se você lembra, só para eu ficar mais tranquilo. Um certo dia, a gente foi na igreja e parece que a gente vinha alimentando aquele questionamento, aquela interrogação, né? Parece que a gente já estava criando aquela convicção, imaginando e pensando a respeito do sacrifício de Jesus. E no momento que essa convicção ela se tornou tão consistente, que ela impulsionou a nossa confissão, a Bíblia diz que a gente foi salvo. Muitas vezes você fez essa confissão pública numa igreja, levantando sua mão, respondendo ao apelo. Talvez isso tenha acontecido 6 meses atrás, talvez isso tenha acontecido 6 anos, 16 anos atrás. Mas eu acredito que você lembra com ternura daquele dia, porque foi um marco divisor na sua vida. Agora, se você se recordar bem, você vai perceber que muita coisa por fora não mudou. Não é verdade? Se a gente se lembrar daquele dia, a gente levantou a mão, a gente confessou Jesus, mas quando a gente voltou para o nosso lugar, a gente estava praticamente do mesmo jeito, com a mesma altura, com a mesma cor de cabelo, né, com o mesmo jeito de falar, com a mesma roupa que estava. Por fora parece que não mudou muita coisa, mas só por fora. A Bíblia diz que naquele instante você foi transportado. Colossenses 1,13 diz que nós fomos levados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é o quê, gente? Nova criatura. As coisas velhas passaram e naquele instante o que foi que aconteceu? Tudo se fez novo. Você não precisa viver preso ao passado, você não precisa viver preso àquilo que deu errado, porque Deus, ele fez algo novo na tua vida. E você percebe quais são as palavras que a Bíblia caracteriza essa mudança que aconteceu em nós? Nós fomos transportados, ou seja, você saiu de um canto e foi para outro. Um transporte é levar algo ou alguém de um lugar para outro, você concorda? A Bíblia diz que a gente saiu do império de trevas e a gente foi implantado num reino de amor. Você não precisa viver do mesmo jeito que vivia antes. Hoje existe um reino de amor ao qual você pertence. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Diga comigo, nova criatura. Você percebe que não é seminova? Porque às vezes a gente pensa, foi só uma melhorada, né? Deu só uma ajeitada nisso que não estava bom. Mas de fato a Bíblia diz que o seu espírito ele foi recriado. Olha que palavra interessante. Não foi renovado, não foi recauchutado, não foi recuperado. Deus, ele fez uma obra nova na tua vida. Você passou a ser um novo ser, uma nova criatura. Não há nada que te prenda àquilo que aconteceu antes. O inimigo não tem poder de te manter cativo ao teu passado, porque Deus fez algo novo na tua vida. Não tem como a gente não ficar empolgado ouvindo um negócio desse da palavra. É a palavra, exatamente isso. Deus fez algo novo. Diga, eu sou nova criatura. Não é uma criatura remendada, não foi recuperada, não passou pela funilaria. Deus fez algo novo. Agora, você percebe também que a palavra de Deus, ela fala insistentemente, trazendo clareza, que Deus nos criou como um ser tridimensional.
Existe uma tricotomia na criação humana. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Tessalonicenses 5:23 diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa que Deus fez o espírito e aí botou numa caixa e mandou para Satanás botar dentro de um corpo. Porque às vezes a gente confunde esse aspecto do corpo com a atuação da carne. Quando na verdade a perfeita vontade de Deus foi nos criar um ser espiritual. O nosso espírito é a parte do nosso ser que tem relacionamento com Deus, que cultiva esse contato com o divino, com o sobrenatural. Nós também temos uma alma, um intelecto, emoções, sentidos, pensamentos. E nós temos esse corpo, que é aquilo que a gente vê no espelho. O que você está vendo aqui em cima agora não sou eu, é apenas o meu corpo. Tanto é que no dia que a gente vem a falecer, você vai para o velório para ver o quê? O corpo, porque você sabe que aquela pessoa já não está mais ali. Existe um componente de vida que pode deixar isso aqui se tornar simplesmente um corpo. Mas se esse componente de vida ele está presente, nós somos um ser criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou espírito. Não, diga mais forte aí. Diga, eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. E essa salvação, gente, a respeito da qual nós estamos falando, ela aconteceu em que aspecto do nosso ser? Diga comigo, pense comigo. Foi no corpo? Seu corpo mudou? Você passou a ser um novo corpo, novinho em folha? Na verdade, você estava com a mesma idade que tinha. Não é verdade? Foi na sua alma? A Bíblia diz que você foi recriado aonde? No seu espírito. O espírito que estava longe e separado de Deus, ele foi recriado e foi feito novinho em folha. Agora, se o ser humano ele tem um aspecto tridimensional ou tricotômico, eu quero que você pense comigo também a respeito do tempo. Diga comigo, tempo. Porque se a gente parar para pensar, o tempo também tem um aspecto tridimensional ou tricotômico. Se a gente está vivendo o dia de hoje, a gente chama de quê, gente? De presente, de hoje. Se a gente olha para trás, a gente tem o quê? O passado. E se a gente olha para frente, a gente tem o futuro. No passado, você aceitou Jesus. E no momento que você aceitou Jesus no passado, essa salvação no passado alcançou o teu espírito. Agora eu quero que você abra comigo lá no livro de Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele vai falar sobre um outro aspecto da nossa salvação, que eu quero pensar com você hoje à noite. Livro de Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 19. Tiago 1, 19. A Bíblia diz assim, gente: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 21, eu quero que você preste bastante atenção, quer acompanhando na leitura da sua Bíblia, ou até mesmo aqui na tela. O verso 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, diga comigo, poderosa, para salvar as vossas almas. Essa palavra salvar, ela vem da palavra grega sozo, que quer dizer salvação, que traz para nós a ideia de salvação, libertação, redenção, preservação, proteção, cura e plenitude. A salvação que Deus proporcionou para nós, ela envolve todos esses aspectos: salvação, redenção, libertação, preservação, proteção, cura e plenitude. E aí Tiago, ele está dizendo: portanto, meus amados irmãos, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mais uma vez, a gente vê a palavra de Deus sendo associada com um poder. A palavra de Deus carrega em si um poder.
E Tiago está dizendo que se nós nos despojarmos de algo e abraçarmos algo, acolhendo com mansidão, essa palavra que nós acolhemos, ela é poderosa para quê, gente? Para salvar o quê, gente? A nossa alma. Numa leitura inicial, apressada, assodada, desapercebida, nós podemos ser levados a pensar, de maneira até equivocada, que Tiago está escrevendo para quem é incrédulo. Mas se a gente voltar para o capítulo 1, e até pegando o gancho do verso 19, que Tiago fala, Tiago está escrevendo para os irmãos. Que irmãos eram esses, gente? Tiago estava escrevendo para os judeus, cristãos, que foram salvos e que estavam espalhados na dispersão. E escrevendo para essas pessoas que já haviam sido salvas, Tiago diz que elas podem ser salvas novamente. Se a gente lê de maneira apressada, vai parecer até estranho. Porque se já foi salvo, precisa ser salvo de novo, gente? Mas se a gente começar a compreender que a salvação que Deus proporcionou para nós, ela foi plena, e ela tem um aspecto que toca o nosso espírito, mas ela também alcança a nossa alma. De que forma? Quando a gente se despoja. O que é despojar, gente? É colocar para fora, é tirar. É como se eu tivesse com essa camisa e eu fosse tirar a camisa. É despojar. E eu tenho que colocar para fora o quê? Maldade e impureza acumulada. E crente tem maldade, gente? Crente tem impureza acumulada? Parece que esses crentes lá tinham. Não sei se os crentes daqui de Marabá têm, mas os crentes que estavam espalhados ali tinham. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente se expõe à palavra, a gente se abre para Deus comunicar o nosso coração. Mas amanhã, quando você chega no trabalho, a tendência é que o sistema do mundo ele vai te encaminhando para um lugar longe de Deus. Acontece assim aqui em Marabá também. Eu nunca vi o cara chegar no trabalho e dizer, meu Deus, eu saí do trabalho mais crente do que eu cheguei, porque aqui no meu trabalho é uma bênção grande demais. Aqui na minha casa com a minha família é uma bênção grande demais, ninguém se irrita, todo mundo é na paz de Cristo. Rapaz, ó, quando eu discuto com a minha esposa e às vezes eu quero me chatear, ela diz assim, meu amor, o Senhor é meu pastor. E aí a gente acaba aquela discussão na hora, porque a vida do mundo, ela nos leva para perto de Deus. É assim, gente? Se a gente não estiver fazendo um esforço, esse mundo lá fora quer nos levar para longe de Deus. Ele quer nos estimular a práticas equivocadas, a atitudes que destoam da palavra. Se a gente não estiver fazendo um esforço, a gente está se afastando de Deus a cada dia. Mas é por isso que esse mundo, ele tenta acumular uma maldade que está sobre a nossa vida. Ele tenta colocar uma impureza, mas a gente tem que jogar isso fora. Eu não vou aceitar o que é que o mundo quer colocar em mim. Eu só quero ter aquilo que a palavra diz que eu devo ter. Então, se lá fora estão tentando fazer com que a gente se afaste de Deus, jogue isso para fora, se despoja, deixa para trás. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, como crentes, a gente tem um bom combate diário. E esse bom combate é sempre que alguém tenta depositar sobre nós algo que não faz parte daquilo que Deus quer, a gente joga para fora. Diga comigo, joga para fora. Diga comigo, sai para lá. Porque eu não quero não, nada que não vem de Deus eu não quero receber não. Se o mundo manda, eu chuto para lá. É isso que Tiago está dizendo, ele está dizendo, olha, a nossa vida cotidiana, ela vai tentar depositar em nós características que nos afastam de Deus. Mas você vai receber? Não, eu preciso me despojar. Eu preciso tirar. E você percebe que tirar é uma atitude ativa? Porque às vezes a gente na vida cristã tem um comportamento meio passivo. A gente vai só vivendo e acha que tudo vai acontecer de maneira natural. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ter atitudes intencionais. Eu não sei como acontece com você, mas quando eu chego em casa, eu preciso tirar minha roupa para botar outra. Eu não chego e paro assim, a roupa sai sozinha e outra entra, não. Acontece assim aqui em Marabá também? Você precisa tirar? Ah, ainda bem, porque eu fico mais aliviado de saber que não é só na Paraíba, né? Mas se eu quero tirar alguma coisa, eu preciso ativamente fazer aquilo. É isso que Tiago está dizendo. Despojar é uma ação comissiva, não é uma ação omissiva. Não é algo que se faz conosco, é algo que nós mesmos fazemos.
Agora, se Tiago aponta um comportamento ativo, ele aponta também, coligado com esse comportamento, uma segunda necessidade. Porque na medida que eu tiro algo, eu preciso botar algo. Se eu tiro a impureza, eu preciso acolher com mansidão a palavra em nós implantada. E quando eu me engajo nesse processo de tirar a impureza e acolher a palavra, tirar a impureza e acolher a palavra, tirar a impureza e acolher a palavra, Tiago está dizendo que isso está produzindo o quê, gente? Salvação para a nossa alma. É exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. No capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vós apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas o que, gente? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outro conjunto de ações ativas. Eu não vou me conformar, ou seja, eu não vou aceitar a forma que o mundo tenta impor sobre nós, porque você já percebeu que o mundo tenta impor uma forma sobre você? Quando você chega lá e diz: não, eu não posso fazer isso não, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser honesto. Aí o mundo diz: rapaz, que conversa, tu não vai aceitar essa comissão não? Não, vamos fazer aqui por fora. Vamos fazer aqui por fora que fica bom, a gente ainda racha, eu e tu. E aí fica bom para você e fica bom para mim. Ou não tem essas propostas por aqui? Você vai tentando ser levado a adquirir uma forma diferente daquela que a Bíblia diz que nós devemos ter. Ou seja, o mundo está tentando nos conformar. Mas Paulo ele diz: olha, a gente não tem que se conformar com o mundo não. Pelo contrário, nós temos que transformar. Deus nos chamou como agentes de transformação. E sabe o que é que Paulo diz? Que quando nós nos engajamos nesse processo que é conhecido como renovação da mente, que Tiago chama de salvação da alma, a gente vai experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem é que deseja aqui desfrutar da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus? Você precisa estar comprometido. Eu tenho que tirar algo fora e eu tenho que abraçar. Eu tenho que rejeitar uma conformação e eu tenho que ser um agente de transformação. Percebe que não tem nada passivo? Porque às vezes a gente acha que a vida cristã é aceitar Jesus, depois a gente senta num sofá e fica só esperando Deus fazer a obra. Na verdade, Deus está esperando que quem faça a obra é você e eu. É por isso que a gente tem que ser firme, é por isso que a gente tem que ser forte, é por isso que a gente tem que ser intenso. Porque, queridos, existe uma salvação preparada para a nossa alma, que depende de quem? Deus já providenciou, Jesus já é a nossa provisão. Mas depende de quem? Você percebe que existe uma contrapartida que nós precisamos dar? Jesus morreu na cruz, mas eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. A salvação já foi disponibilizada, mas eu preciso me despojar da impureza e acolher com mansidão a palavra. Existe algo a ser feito da nossa parte. Deus não nos chamou para ficar parado só aguardando, não. Deus conta conosco para que a gente seja um agente de transformação no lugar que nós estamos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Deus conta com você. Se existe uma salvação que alcançou o nosso espírito no passado, a salvação da nossa alma acontece quando, gente? No presente, exatamente. Porque é no presente, é todo dia, que eu tiro algo e abraço algo. Eu deixo o conceito do mundo de fora e eu abraço o conceito da palavra. Eu troco as ideias do mundo e eu abraço as ideias de Deus. Eu deixo para lá o que o mundo diz que eu devo ser e eu passo a ser como Deus diz que eu deveria. Quando é que isso acontece, gente, na nossa vida? É todo dia. Então existe uma salvação preparada para nós no presente. Se no passado a salvação alcançou o nosso espírito, no presente a salvação alcança o quê, gente? A nossa alma. Você percebe que Tiago disse? Portanto, meus amados irmãos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é, percebe a conjugação verbal, não era nem vai ser, mas é
poderosa para salvar, não vai salvar nem já salvou, mas ela salva a nossa alma. Ou seja, existe uma responsabilidade nossa na vida cristã, no dia que se chama hoje, no presente, para que nós possamos corresponder às expectativas que Deus tem a nosso respeito e nós possamos deixar de lado os conceitos mundanos e abraçar a palavra de Deus, de forma que isso, dia após dia, vai produzindo salvação na nossa alma. A gente pode inclusive dizer que o processo de salvação da nossa alma, ele começou no passado, quando o nosso espírito foi salvo, mas ele continua até o futuro. E no presente, essa responsabilidade ela é de quem, gente? Nossa, diga é minha. Não, diga mais forte, é minha. Mais forte para você mesmo absorver, não é para mim não. Porque para mim eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Mas sobre a tua vida, de quem é a responsabilidade? É do pastor? Do pastor é sobre a vida dele. Mas existe um papel para cada um de nós na vida cristã. Deus não te chamou para ser um agente passivo. Deus não te chamou para viver uma vida cristã apática. Deus te chamou para viver uma vida cristã ativa, atuante, presente, no hoje, deixando de lado aquilo que não agrada a Ele, mas ao mesmo tempo abraçando e acolhendo com mansidão. Diga comigo, mansidão. E a mansidão é um conceito que muitas vezes é mal compreendido. Porque às vezes a gente acha que ser manso é ser calmo, lento, quase parando. E não necessariamente mansidão quer dizer isso. Tem um aspecto temperamental, né? Mas mansidão é apresentar um coração ensinável. Jesus mesmo ele disse, vinde e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Olha o exemplo que Jesus nos deixa. Você acha que Jesus era essa lentidão o tempo todo? Filhos, tenham calma. Porque muitas vezes, quando a gente associa mansidão a um temperamento, parece que dá certo para umas pessoas, mas tem outras pessoas que são mais aceleradinhas, que vão ficar desconfortáveis com aquele tipo de temperamento. E se a gente fizer esse tipo de interpretação, parece que a Bíblia está propondo uma solução só para um grupo de pessoas. Para mim ia dar certo, porque eu gosto da paz, eu gosto da tranquilidade, eu gosto do sossego. Mas e se você é mais agitado, se você é mais acelerado? Será que não foi Deus que te fez assim também? Porque Deus nos criou, gente, de maneira diferente. Se tinha alguém que podia ter feito todo mundo igualzinho, era Deus. Mas Ele escolheu fazer diferente. Porque Ele sabe que a minha tranquilidade te ajuda, mas sabe que o seu acelerado me ajuda também. Porque Deus nos criou para viver em corpo e nós somos uma família. Você me ajuda e eu te ajudo. Você já parou para pensar que é por isso que a vida cristã não se vive de forma isolada? Deus não nos chamou para viver isolados, não. Deus nos chamou para viver em família. Agora você sabe como eu que viver em família às vezes dá trabalho. Às vezes dá um trabalhinho, às vezes exige uma paciência. Mas, queridos, é recompensador. Tem o seu fruto, tem a sua recompensa. Não é porque família dá trabalho que você vai viver sozinho, isolado no mundo. Não é assim? Você prefere acolher aquele trabalho, trabalhar para fazer a coisa dar certo e desfrutar do benefício daquilo que foi Deus quem criou para você. A mesma coisa acontece com a vida da igreja. A igreja é uma grande família de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de origens diferentes, de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de graus de educação diferentes. Que Deus bota tudo junto para viver na paz. Dá trabalho ou não dá? Dá. Mas o que é bom nessa vida que não dá trabalho? Me diga. Se o cara quer fugir de trabalho, só vai desfrutar do medíocre. Porque se quer desfrutar do que é bom mesmo, vai ter o quê? Vai ter que ralar. De todo jeito, de todos os aspectos, no relacionamento, nas finanças. De tudo. Agora, foi esse o plano de Deus para nós. Provérbios capítulo 18 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus nos criou para habitar em quê, gente? Em família. Olhe para alguém perto de você e diga, eu preciso de você.
Não, olhe para outra pessoa que está mais longe do seu convívio aí e diga: eu preciso de você. Sabe que você precisa das virtudes, mas também precisa dos defeitos das outras pessoas? Porque muitas vezes são as limitações daquilo que nós achamos que existe em outra pessoa que nos fazem crescer. Agora fique tranquilo, porque você também não é perfeito, não. É o seu defeito que está fazendo outra pessoa ter que respirar fundo, ó. E desenvolver tranquilidade, paciência, harmonia. É essa a vida que Deus nos criou, para que eu seja um agente de amadurecimento para você, mas para que você também seja um agente de amadurecimento para mim. E o plano de Deus para a igreja é que juntos, diga comigo, juntos, nós possamos crescer e desenvolver. Deus não idealizou que eu crescesse e deixasse você para trás, não, porque você é trabalhoso, não. Cada um de nós é trabalhoso à sua própria maneira. Você pode dar trabalho em uma área, mas fique tranquilo e fique certo que eu dou trabalho em outra área também. Porque a gente tem as nossas limitações, nós temos as nossas faltas, nós temos os nossos defeitos. Só Deus, queridos, é que é perfeito e nos acolhe nas nossas imperfeições. Agora, nós não podemos ficar desapercebidos do que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente passa a nossa vida cristã inteira sem atentar para o que Deus está querendo realizar através de nós. E o que Deus quer fazer através de nós passa por esse processo de amadurecimento, que Paulo chamou de renovação da mente, mas que Tiago chamou de salvação da alma. Existe um aspecto da salvação que é para hoje. A gente não pode se acomodar. Porque muitas vezes a gente acha que salvação é algo que só aconteceu no passado. E para nós que já superamos esse momento, não existe mais nada a ser feito, senão apenas desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Com a segunda parte eu até concordo. Mas existe algo a ser feito sim, que proporciona que nós desfrutemos aquilo que Deus proporcionou para nós. Diga comigo, a salvação é para hoje. Hoje quando, gente? Agora. E ela acontece aonde? Na nossa alma, no nosso entendimento. Existe um aspecto da salvação, não sou eu que estou inventando, até foi o meu xará, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele está dizendo que a salvação ela acontece na alma daqueles que já foram um dia salvos no passado em seus espíritos. O espírito ele é recriado, mas a mente ela é o quê? Renovada. E essa renovação é uma responsabilidade minha e sua. Agora você sabia que existe também uma salvação preparada para nós no futuro? Se nós fomos salvos no nosso espírito no passado, se nós estamos num processo de salvação da nossa alma no presente, saiba você também que existe uma salvação preparada para o futuro. E você pode pensar, onde foi que você viu isso, Tiago? Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 3. Pedro, capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso 3, quando a palavra diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga comigo, muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Olha o que Deus preparou para você. Sem mácula, imacessível, reservada por Deus nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, Pedro está falando aqui, gente, também para cristãos. Tiago, como é que você sabe que Pedro está falando para cristãos? A gente pode ver pelo começo da carta, mas a gente pode ver também o fato de que Pedro está dizendo, olha gente, nós que fomos
regenerados, ou seja, nós fomos gerados novamente, nós fomos recriados. Nós fomos recriados segundo a muita misericórdia de Deus. E você é grato a Deus, queridos, porque Deus teve muita misericórdia comigo e com você? Eu sei que tem uns que precisavam de mais misericórdia do que outros, é verdade. Mas Deus não estava com falta de misericórdia. Deus, ele foi muito misericordioso com a minha vida e com a tua vida. Agora, Pedro está dizendo para essas pessoas que já foram regeneradas, que Deus preparou para elas uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada para nós nos céus. E reservada também para aqueles que aguardam a salvação preparada para se manifestar no último tempo. Ou seja, existe uma salvação preparada para o futuro. A salvação que Deus preparou para nós, queridos, ela é plena. Ela alcançou o nosso espírito, ela alcança a nossa alma e ela irá transformar também o nosso corpo, segundo a imagem e semelhança daquilo que aconteceu com Jesus. Você sabia que a salvação ela toca todo o nosso ser, espírito, alma e corpo? Muitas vezes a gente se conforma só com a primeira parte, achando que é suficiente o nosso espírito ser recriado. E isso já é, de fato, uma coisa maravilhosa. Mas o pacote que Deus preparou para você, ele é maior do que isso. Ele toca o nosso espírito e ele vai um dia alcançar o nosso corpo. Como é que a gente sabe disso, Tiago? Porque a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser segundo o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Paulo diz, olha, a minha pátria é no céu, é de lá do céu que eu aguardo que esse meu corpo de humilhação, olha que palavra forte, corpo de humilhação. Queridos, por que é que Paulo diz que o corpo humano, algo tão glorioso, grandioso, perfeito, uma máquina que tem um funcionamento que nem a ciência hoje consegue entender por completo, porque foi criada pela mão do próprio Deus Altíssimo, soberano, El Shaddai, Criador do céu e da terra, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te formou, o teu corpo é uma obra-prima da parte de Deus. E aí Paulo vem e diz que esse corpo que é uma obra-prima é um corpo de humilhação. Você já parou para pensar? Porque o nosso corpo, ele ainda não tem a capacidade de absorver todas as grandezas que Deus conquistou para nós. A palavra diz que Deus proporcionou cura através de Jesus. Mas de vez em quando a doença quer bater na nossa porta. Não é verdade? De vez em quando a doença quer dizer, ei, esse negócio de cura não existe não. Fica doente mesmo. E quando a doença bater na sua porta, você tem que mandar a fé atender. E tem que dizer assim, olha, aqui doença não tem lugar não, porque eu já fui curado pelo sangue de Jesus. A palavra diz que nós somos prósperos, enriquecidos, mas de vez em quando a falta quer bater na nossa porta. Mas fique tranquilo, quando a falta bater na sua porta, mande a fé atender e mande dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, não é segundo a minha capacidade não. Porque a nossa capacidade muitas vezes é limitada, não é verdade? Mas é segundo as riquezas em glória de Deus. Há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você não vai ter falta, você não vai passar perrengue, você não vai ter dificuldade. Sabe por quê? Não é porque eu estou dizendo não. É porque a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor. E o que, gente? Nada nos faltará. Se a nossa confiança estiver em Deus, nós não teremos falta de nada, porque o nosso pastor, ele cuida de nós. Agora, muitas vezes, as realidades dessa vida, elas querem dizer que o nosso corpo não está pronto para desfrutar de tudo aquilo que Deus conquistou. É por isso que Paulo chama esse corpo de um corpo de humilhação. Mas a Bíblia diz também que um dia
esse corpo de humilhação será transformado à semelhança da glória de Cristo. Existe uma glória para ser revelada em você, no seu corpo. Aquilo que hoje representa uma humilhação vai ser revertido, porque 1 Coríntios 15, 52 diz que num instante, num abrir e fechar de olhos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Tiago, mas eu acho uma história tão bonita essa, assim, chega eu fico emocionado. Você sabia que não é história? Você sabia que a palavra de Deus é a verdade? Porque a gente sabe que a palavra de Deus é verdade, mas às vezes a gente não age como se soubesse. Porque se a Bíblia diz, queridos, que o nosso corpo vai ser transformado, isso não é só uma história bonita, não. Isso é o futuro que nos aguarda. Aquele que morreu por nós, que ressuscitou e foi assunto aos céus, ele vai voltar de lá para buscar a mim e a você. Isso não é uma ficção, nem uma historinha, não. Isso é a palavra de Deus. E Jesus, ele vai voltar para buscar todo aquele que estiver fielmente engajado no seu reino. A salvação que alcançou o nosso espírito, ela transforma a nossa alma no presente e ela nos motiva a aguardar a redenção do nosso corpo que está preparada para o futuro. Romanos 8, capítulo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Verso 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança, verso 24, a Bíblia diz que nós fomos o que, gente? Salvos. Você foi salvo para uma bendita esperança. Você foi salvo para aguardar aquele que vem nos buscar e aquele que vai transformar os nossos corpos. Abre comigo lá em 1 João, capítulo 3. 1 João capítulo 3, no verso 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, verso 2, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança, assim como Ele é puro. Você percebe que a Bíblia, ela guarda cenas dos próximos capítulos para o nosso futuro, e que essa convicção a respeito daquilo que vai acontecer conosco no futuro deve nos motivar a viver uma vida pura, santa, irrepreensível no presente, dedicada a valores eternos, gastando a nossa energia, a nossa força, os nossos dias, o nosso tempo com aquilo que realmente importa. Porque você percebe que muitas vezes a gente gasta tempo com todo tipo de coisa, mas a gente não tem tempo para servir na igreja, a gente não tem tempo para estar conectado, para estar engajado, para estar dedicado, quando na verdade é isso que mais importa, porque tudo isso vai passar. A gente está aqui só numa jornada terrena. O teu trabalho vai passar, o teu emprego vai passar, o teu esporte vai passar, o teu lazer vai passar, mas valores que Deus plantou dentro de você vão viver eternamente e transplantar o tempo. E veja bem, eu não falo isso para te desanimar, não. Você tem que trabalhar mesmo, você tem que se divertir, ter momentos de lazer, você tem os seus lazeres, eu tenho os meus, a gente trabalha também.
Mas o que eu quero dizer é que não é por isso que a gente vive. Nós temos razões superiores. Deus nos chamou para o seu reino. E do jeito que Jesus ele foi transformado, nós haveremos de ser. Porque agora, gente, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou aquilo que nós seremos no futuro. Existe uma salvação preparada para você. O teu futuro é glorioso. Deus ele tem expectativa e a gente precisa gerar expectativa também. Você fica grato com a palavra de Deus? Porque, queridos, essa palavra ela é tão grandiosa, ela é tão gloriosa, ela nos mostra de uma maneira tão objetiva a nossa realidade. Às vezes é porque a gente faz uma leitura tão apressada que a gente não consegue perceber esses elementos. Mas a Bíblia ela é clara. Não foi para essa vida que Deus nos conquistou. 1 Coríntios 15, 19, Paulo chega a dizer que se temos esperança apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E para quem foi que Paulo disse que era tão miserável assim? Foi para os incrédulos? Foi para a igreja triunfante. Ele disse, olha, vocês são a igreja triunfante. Mas se é somente para essa vida que a gente tem esperança, a gente fica bastante miserável ou infeliz. Porque de fato, queridos, Deus nos chamou para que a piedade ela gere frutos nessa vida, mas também na vida que há de vir. Existe uma realidade futura esperando por você. Essa história de vida eterna não é ficção. A gente tem a certeza da palavra que Deus nos criou para a eternidade. Deus tem um futuro glorioso reservado com você. Deus tem planos para você no futuro. Deus deseja desfrutar da eternidade ao seu lado. A Bíblia nos garante um futuro glorioso com Deus. E essa salvação ela é apontada para o amanhã. A gente tem uma salvação que aponta para o ontem no espírito, a gente tem uma salvação que aponta para o hoje na alma, e a gente tem uma salvação que aponta para amanhã no corpo. O teu corpo será transformado. Aquilo que Paulo hoje chama de um corpo de humilhação, a Bíblia diz que será a semelhança do corpo de Cristo. E eu não sei se você fica entusiasmado com isso, mas eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa celebrar e agradecer a Deus por essa tão grande e poderosa salvação. É por isso que a Bíblia diz, como haveremos de escapar se negligenciarmos tão grande e poderosa salvação?